Boa tarde, pessoal. A gente vai fazer a correção das atividades do EMAI 11.5 e 11.6, que foram atividades de sexta-feira, tá bom? Então, vamos lá. Então, se houver algum barulhinho a mais é da chuva, tá? Questão 1. Com um colega, no caso vocês teriam que fazer sozinhos, né? Leia e resolva situações problema apresentadas a seguir. Então, são alguns probleminhas que vocês teriam que resolver. A. Enzo fez download do filme Os Vingadores. Fazer download é quando a gente baixa algum filme da internet, né? Então, esses termos vocês já conhecem bastante, já faz parte do nosso contexto diário, né? Vocês já sabem, já conhecem esse termo de download, quando a gente baixa alguma coisa da internet. Então, ele fez download do filme Os Vingadores. Ele queria assistir ao filme antes de ir para o treino de futebol, que começa às 14 horas. Olha só, são informações importantes. Então, o treino dele começa às 14 horas, tá? Sabendo que agora são 12 horas e 30 minutos, ou seja, meio-dia e meia, então é esse horário aqui, ó. E que o filme tem duração de 120 minutos, haverá tempo para assistir ao filme todo? Justifique. Então, ele tem um treino que começa às 14 horas. Agora são meio-dia e meia. Será que ele vai conseguir assistir um filme todo? Um filme de 120 minutos? Então, vamos ver. Na aula online eu já falei, né, para quem estava, sobre as horas, os minutos, as conversões, né? Então, temos que 1 hora são 60 minutos. 2 horas, 120 minutos. Por quê? Eu faço 60 mais 60, que vai dar o 120, tá bom? Aí, se fosse 3 horas, 60 mais 60 mais 60. 4 horas, 60, 60, 60, 60, tá bom? Então, 1 hora, 60 minutos, 2 horas, 120 minutos. Então, o que isso quer dizer? Então, esse filme dura 2 horas, tá bom? Haverá tempo, meio-dia e meia, 2 horas de filme. Quando esse filme vai terminar? Que horas? Então, meio-dia e meia, 1h30, 2h30, 2 horas, tá? A gente pode contar assim. Então, são 2 horas de novo. Agora, meio-dia e meia. Passou 1 hora, vai ser 1h30. Passando 2 horas, 2h30. Então, que horas o filme vai terminar? 2h30. Ele vai conseguir assistir todo o filme? Não, porque o treino dele começa às 14 horas e o filme termina às 14h30, tá bom? Então, vamos responder a questão. Não haverá tempo para assistir ao filme todo, pois terminaria às 14h30, tá? 2h30 da tarde, tá bom? Próximo, B. Karina está com tosse e o médico receitou que sua mãe lhe desse 4 doses de um xarope de 6 em 6 horas. Ela tomou a primeira dose pela manhã, às 6h10, tá? Então, ela tomou a primeira dose às 6h10 da manhã. Para não se esquecer de tomar o remédio nos horários marcados, Karina fez um quadro. Ajude a completá-lo. Então, vamos completar esse quadro aqui. A primeira dose, ela tomou 6h10 da manhã, ok? Passadas 6 horas, que hora seria? A gente não vai mexer nos minutos, tá? Vamos pensar nas horas primeiro, tá? A gente consegue contar nos dedos mesmo, fazer mentalmente, tá bom? É só a gente contar que a gente tem 6 horas. Daqui a 6 horas será quanto? Tá bom? Então, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia. Então, segunda dose, meio-dia e 10. A terceira dose, então, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que 6 da tarde, como que a gente representa 6 horas da tarde? 18 horas, então 18 e 10. E a quarta dose? 6, 7, 8, 9, 10,
11, meia-noite. Então, a próxima dose, 00:10. Tudo bem? De 6 em 6 horas. C. Em uma competição de 21 quilômetros, os 3 primeiros colocados a subir no pódio foram um brasileiro, um queniano e um inglês. Descubra qual foi a classificação, sabendo que o brasileiro fez o percurso em 1 hora, 7 minutos e 14 segundos. O queniano fez em 1 hora, 6 minutos e 25 segundos. E o inglês em 1 hora, 5 minutos e 43 segundos. Quem participou da aula viu, né, que em competições são utilizados os cronômetros, né? Por que os cronômetros? Porque eles também contam pelos milésimos, né? Numa competição de corrida, natação, né, essas competições esportivas, cada segundo, cada milésimo, eles podem fazer a diferença ali na pontuação do atleta, na classificação do atleta, tá bom? Então, por isso que tem tudo tão exato. Então, aqui, ó, todos eles fizeram em 1 hora, certo? Vamos ver os minutos. O brasileiro fez em 1 hora e 7. O queniano, 1 hora e 6. E o inglês, 1 hora e 5. Então, lembrando também que nessas modalidades esportivas, né, ganha quem fizer o menor tempo, né? A classificação é pelo menor tempo. Então, no caso aqui, quem fez em primeiro lugar no menor tempo foi o inglês. Então, o inglês em primeiro lugar. Em segundo lugar, quem fez em menor tempo foi o queniano. Então, queniano em segundo lugar. E por último, que fez 1 hora e 7, o brasileiro. Tudo bem? Próxima atividade, 11.6. Os Jogos Olímpicos estão entre os eventos esportivos mais importantes no mundo e ocorrem de 4 em 4 anos. A cada edição, vários recordes são batidos. Veja algumas informações sobre tempos olímpicos aproximados em competições femininas nas tabelas apresentadas abaixo. Então, aqui, ó, 100 metros rasos, metros com barreiras. Então, aqui a gente está falando de corrida, né? Aqui, ó, o tempo, que é o que ele quer que a gente preste atenção. Se a gente está falando de uma competição de corrida, será que isso daqui seria o quê? Horas, né? Marcado em horas, em minutos, em segundos, né? Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Aqui, ó, tá falando também 800 metros, 1.500 metros, também de corrida, né? Aqui o tempo, né? O que seria aqui? Horas e minutos, minutos e segundos, segundos e milésimos. Mas a gente tem que pensar, será que a pessoa correria 800 metros em 1 segundo? Acho que é difícil, né, gente? Eu acho que o segundo não é. Então, poderia ser 1 minuto, né? E os segundos, porque as horas, né? A hora é muito grande, é muito tempo para essa distância. A gente viu aqui, ó, na competição da página anterior, que uma competição de 21 quilômetros, né? Os atletas fizeram em 1 hora, tá? Então, quer dizer que em 800 metros eles fizeram em minutos, né? Então, aqui temos os minutos e os segundos, né? 3 minutos e 54 segundos, 14 minutos e 41 segundos. E aqui, né? Que os metros são menores ainda, a distância é ainda menor. Será que é o quê? Será que 11 minutos o atleta levou para correr 100 metros? Ou será que são segundos, né? Então, aqui seriam segundos, 11 segundos, 21 segundos, 48 segundos, né? Por quê? Porque são distâncias bem menores, né? Se a gente comparar com essas, né? Olha aqui, ó, 10.000 metros, 29 minutos, né? Aqui, ó, 100 metros, 12 segundos, né? Que são distâncias pequenas, tá bom? Questão 2. Faça a leitura de cada tempo que está indicado na segunda coluna de cada tabela. Então, é isso que a gente estava fazendo, a leitura dos tempos.
Embora não esteja indicada a unidade de tempo utilizada em cada item, é possível identificá-la porque em cada um deles não está falando se é minuto, se é segundo, se é hora, né? Mas mesmo não falando, a gente consegue identificar, né? Que aqui são segundos, aqui são minutos e aqui segundos. A gente consegue fazer essa identificação? É possível? Sim, é possível. Aqui ele não pede a justificação, a justificativa, mas a gente já pode, né, saber. Claro que a gente consegue identificar. Por quê? Pela modalidade esportiva, né? A modalidade esportiva de corrida, de natação, como eu já disse antes, eles classificam o atleta pelo menor tempo. Então, o atleta tem que buscar fazer sempre o menor tempo, né? Então, no caso da corrida, 100 metros rasos, uma distância curta. Então, claro que o atleta levaria pouquíssimo tempo para terminar essa prova, né? Então, 11 segundos. Aqui seria minuto e segundo, porque a distância é um pouco maior, ele leva um pouco mais de tempo para terminar a prova, né? Então, participem das aulas online quando tiver, tá bom? A gente vai tratar ainda bastante desse assunto da unidade de medida de tempo. E qualquer dúvida, sempre me chamem, tá bom? Um beijo.